Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão OAB e hoje a gente vai falar sobre a peça de resposta à acusação que está aí entre as mais cobradas na segunda fase do OAB em Direito Penal, mas que ao mesmo tempo está um pouco sumida, né, no momento. Então vamos lá. Primeiro, o que é essa peça resposta à acusação? Resposta à acusação, como o próprio nome indica, né, é a primeira manifestação de defesa do réu ali naquele processo. É o momento em que ele é citado, né, para fazer parte, tomar conhecimento do processo e então fazer parte do processo. Porque a gente sabe que nós temos a relação processual como um triângulo, né? Um triângulo processual ali onde a gente tem o juiz, aí de um lado o autor, né, no caso aqui a acusação, e do outro lado o réu ali, a defesa, né? Só que nesse momento aí anterior à resposta à acusação, o que nós temos é o juiz e a acusação. Nos falta o quê? Nos falta o réu ali, nos falta a defesa. E para que isso aconteça, nós tenhamos então esse triângulo processual, né, essa relação processual formada, a gente precisa realizar a citação, que é o momento em que o réu toma conhecimento do processo. E com a citação, começa a contar o prazo para a resposta à acusação, que está lá nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, que é, portanto, a primeira manifestação do réu no processo, a primeira defesa. E para realizar essa primeira defesa, o réu tem um prazo de 10 dias a contar da citação, né, que é o momento em que ele toma conhecimento ali do processo. E aqui, pessoal, na resposta à acusação, no direito penal, nós não temos, né, aquela coisa de, não vou me defender, não quero me defender. Não tem isso aqui. Resposta à acusação é uma peça obrigatória, tá? Então, a defesa é obrigatória, no sentido de que, se o réu não nomear advogado para tanto, não apresentar sua resposta à acusação, e não houver defensoria pública naquele local, enfim, o juiz tem que nomear um defensor dativo para realizar a resposta à acusação, tá? Defensor dativo é aquele defensor que foi nomeado para um ato específico, no caso, a resposta à acusação. Então, o juiz nomeia esse defensor, dá vista nos autos por 10 dias para esse defensor, para que ele possa, então, apresentar a resposta à acusação. E se não for apresentada a resposta à acusação, aí nós temos caso de uma nulidade absoluta, né? Vou supor que lá na frente pode ter questão de questão subjetiva, né, pessoal? Então fiquem atentos a isso. Vamos supor que você se depara com uma situação em que um advogado foi constituído no processo, já está lá em alegações finais, né? Já está lá na frente o processo. Só que aí o advogado percebe que não houve resposta à acusação. O que ele vai alegar? Nulidade absoluta, tem que voltar ao processo. Nulidade, né, do processo até aquele momento. Por quê? Porque não houve a resposta à acusação, que trata-se de uma peça obrigatória, tá? Na resposta à acusação, pessoal, é um momento para você mostrar para o juiz que a denúncia contra aquele réu não merece prosperar, tá? Então, é um momento também ali de vocês alegarem que a denúncia deve ser rejeitada tardiamente, ou mostrar que não tem razão para o processo existir, para aquela denúncia existir, tá? E aí, olha só, coloquei o esquema para vocês. O que acontece? O Ministério Público, né, e aí falando de ação penal pública, se for ação penal privada, o próprio ofendido, a própria vítima, né, vai entrar ali com a queixa-crime, nesse caso, ou com a denúncia, no caso do Ministério Público, e o juiz, ele vai o quê? Receber aquela denúncia ou aquela queixa-crime, se for o caso. E aí, no momento em que ele recebe aquela acusação, seja denúncia ou queixa-crime, o juiz vai citar o réu, né, para que ele possa apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, como indica aí a seta, e dentro dessa peça resposta à acusação, ele tem as teses defensivas, que se dividem em preliminar e mérito. Pessoal, daqui a pouco, né, mais no final desse vídeo, na hora que a gente for ver a estrutura da peça de resposta à acusação, vocês vão ver isso melhor. Mas o que eu preciso falar com vocês aqui agora é que essa divisão em preliminar, mérito, não é obrigatório, cada um tem seu estilo. Mas, para fins de prova da OAB, eu sempre recomendo fazer essa divisão. Na verdade, é uma divisão que eu levo para a vida, né? Tanto ali na prova de ordem, quando eu fiz, quanto na vida profissional, porque eu acho que fica mais organizado. Mas, principalmente, para fins de prova, isso é muito importante, porque o examinador ele vai estar ali avaliando milhares de provas, né? Então, assim, se você fizer
a sua peça organizada, com os tópicos ali nomeados, das preliminares, aí da rejeição, das nulidades, do mérito, da absolvição sumária por isso, da absolvição sumária por aquilo, vai ficar mais organizado de forma que o examinador consiga bater o olho e já perceber que você colocou ali as teses que estão no gabarito, que você não colocou. E aí fica mais fácil dele avaliar e, né, menos probabilidade de errar, porque às vezes você faz tudo confuso, tudo junto, do direito e vai colocando tudo ali, sem dividir, sem fazer essa subdivisão, sem organizar, e aí acaba que o examinador não consegue enxergar ali de imediato, como ele está avaliando várias provas, normal, né? Acontece de acabar deixando ali alguma coisa, porque ele não vai ficar olhando todos os detalhes, assim, por mais que ele queira, né, quase impossível, e aí você acaba tendo que fazer um recurso e tal. Então, para evitar todo esse transtorno, vamos fazer a subdivisão certinha, das preliminares, a item por item, do mérito item por item, e fica mais fácil do examinador visualizar e assim te dar a nota certa. E é mais fácil de você também se organizar e se situar ali e não acabar esquecendo alguma coisa importante, tá? Então, façam essa divisão. Mas mais para frente, quando a gente vai falando da estrutura da peça, a gente comenta melhor sobre isso. Primeiro, vamos lá, ok. Professora, já entendi que, então, aqui dentro da resposta à acusação, eu tenho as teses defensivas que podem ser divididas entre teses preliminares e teses de mérito. Afinal de contas, quais são as teses preliminares? Dentro das teses preliminares, aqui na resposta à acusação, nós temos os vícios, né, de nulidade ou de ato do processo, que notadamente estão lá no artigo 564 do CPP, né? Tem vários incisos lá, então fica deverzinho de casa aí para vocês lerem com atenção o artigo 564, né? A gente teve algumas alterações também nele, foram incluídos, né, outros incisos, então dê uma olhada, mas prestem atenção, principalmente, no inciso 4 do 564, porque só o inciso 4 nos dá várias hipóteses, né? O inciso 4, acho que é o inciso 4, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 564 do CPP. Artigo 564, inciso 4, ó. Por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Então, por exemplo, o que esse inciso 4 do artigo 564 do CPP quer dizer para a gente? Que se houver omissão de formalidade legal, nós temos uma nulidade. E essa hipótese é ampla. Por exemplo, se for caso de sursi, caso que o artigo 89 da Lei 9.099 permite sursi, que é quando a gente tem lá, né, o mínimo da pena é igual a 1, é igual ou inferior a 1. Então, por exemplo, furto, né, tá lá, pena de 1 a 5 anos. Então, né, pode ser cabível ali o sursi. E o MP não faz a proposta do sursi, você pode pedir a nulidade, né, com base aí no 564, inciso 4. Agora a gente tem a questão do acordo de não persecução penal, né, se for dentro ali do PAC, né, do vigor do PAC, se a denúncia foi feita posterior à entrada em vigor do PAC, você pode alegar também essa causalidade dentro desse inciso 4 aí da formalidade legal, tá? Então, fiquem atentos a isso. Outra questão que de tese preliminar, que a gente pode alegar na resposta à acusação, é se estiver presente uma das hipóteses de rejeição da denúncia. O artigo 395 do CPP fala pra gente em quais situações a denúncia merece ser rejeitada. A análise quanto à rejeição ou recebimento da denúncia é anterior, né? É antes aí da resposta à acusação. Mas caso você vá fazer a resposta à acusação e você percebe que está presente algum dos incisos e o juiz ignorou, ali na sua resposta à acusação você vai pedir em tese preliminar a rejeição tardia da denúncia. Tardia nesse sentido de que a análise quanto à rejeição ou não da denúncia seria anterior, né? Mas como persiste ali, você percebe que está presente ali ainda uma causa, uma hipótese de rejeição da denúncia, com base no 395, você vai pedir ali que seja considerada a rejeição tardia, tá? Por exemplo, a denúncia é inepta, falta justa causa. Aí você vai trazer aquilo nas preliminares da sua resposta à acusação, pedindo o reconhecimento da rejeição tardia da denúncia. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos ainda de teses preliminares. Olha lá, incompetência absoluta do juízo, né? Rejeição tardia da denúncia, acabei de falar com vocês. Nulidade da citação, não teve citação. Pode pedir a nulidade da citação. Lembrando, pessoal, que o reconhecimento da nulidade da citação
né, fica atrelado ali ao princípio do prejuízo, né? Então, assim, se apesar de não haver, ali no caso, a citação, o réu tomou conhecimento a tempo de realizar sua resposta à acusação, enfim, não ter prejuízo de defesa, né? Aí não vai ser reconhecida, quer dizer, não vai ter os seus efeitos ali da nulidade, já que não houve prejuízo, tá? Mas, de qualquer forma, se houver nulidade da citação, você pode apontar ali como tese preliminar. Nulidade barra ilicitude de prova produzida no inquérito, causas de nulidade lá do 564, que a gente já conversou, aí o não oferecimento do sursi pelo MP, o que eu falei para vocês, entra ali dentro do inciso 4 do artigo 564, você vai fundamentar no inciso 4 do 564 do CPP, né? Enfim, esses são os exemplos que mais recorrentes aí dentro de teses preliminares da peça de resposta à acusação, tá? Ok, visto as teses preliminares, superadas as teses preliminares, vamos para as teses de mérito. Tese de mérito em resposta à acusação, pessoal, é muito simples. Por quê? Vai estar basicamente no artigo 397 do CPP. Então, é só você abrir o artigo 397 do CPP que você vai ter as teses de mérito, tá? Então, assim, muito tranquilo. Estou na dúvida, né? Em que tese de mérito eu vou alegar aqui na minha tese de resposta à acusação? Vai lá no 397 do CPP, abre lá o 397, olha inciso por inciso e vê em qual inciso se enquadra. Ah lá, tá lá, ó. Após o cumprimento do disposto no 396A e parágrafos deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. E aí tem lá os incisos, são 4 incisos que trazem as hipóteses de absolvição sumária. Então, o mérito da sua resposta à acusação vai ser basicamente você trazer ali hipóteses que levam à absolvição sumária do seu cliente. Gente, não pode esquecer, aqui em resposta à acusação, a gente está falando em absolvição sumária. Por que absolvição sumária? Porque a resposta à acusação, como a gente falou no início desse vídeo, ela é a primeira manifestação da defesa. Primeira vez que o réu está falando no processo. Se o juiz decide absolver já ali naquele primeiro momento, a gente tem uma absolvição sumária, rápida, né? Uma absolvição que aconteceu rapidamente, sumariamente. Por isso que a gente chama de absolvição sumária, porque aconteceu ali no começo do processo, né? Na primeira fase, na fase inicial do processo, na primeira manifestação do réu ali no processo, tá? E lá no artigo 397, portanto, a gente tem 4 hipóteses de absolvição sumária, que serão as teses de mérito de vocês. É claro que nem sempre você vai ter, às vezes vai ter uma só, ou mais de uma, falando, né, em caso de prova de segunda fase da OAB, sempre tem. Na verdade, né, quase sempre tem aí, eu não vou dizer sempre, porque eu não lembro, mas na maioria das vezes, pelo menos, a gente tem aí 2 ou mais causas de absolvição sumária, tá? Então, fiquem atentos a isso. Tá lá no artigo 397, eu reduzi aí para vocês, esquematizei aí para vocês, tá aí, ó. Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, excludente de tipicidade e extinção da punibilidade. Então, essa parte do direito penal, se pega vocês, tem que fazer a revisão, tá? Lá no conceito, né, analítico de crime, que é o que são as excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, tipicidade, punibilidade. Então, isso tem que estar claro na mente de vocês, tá? Mas vamos fazer uma revisãozinha aí, né? Vamos primeiro aí para a primeira hipótese, que são as excludentes de ilicitude. Está lá no inciso 1 do artigo 397, que fala para gente a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Ok, coloquei para vocês algumas causas comuns, né, mais frequentes aí de serem cobradas dentro de exclusão de ilicitude, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal. Tá? E aí eu coloquei para vocês depois dão uma lida nesses artigos aí. Estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal, legítima defesa 25, estrito cumprimento de dever legal 23, inciso 3, exercício regular de direito 23, inciso 3, e consentimento do ofendido é uma causa supralegal, portanto não tem, né, correspondência em nenhum artigo, não tem previsão no Código Penal, é uma causa supralegal, tá? De entendimento, né, doutrinário jurisprudencial. Bom, dentro aí das excludentes de ilicitude, esquematizei para vocês, ó, a gente tem então o estado de necessidade, está lá no artigo 24 do Código Penal,
que significa praticar um fato típico para salvar de perigo atual que não provocou e nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio que não podia exigir o sacrifício. Então, por exemplo, isso já caiu numa prova da OAB uma vez, acho que era até a resposta à acusação mesmo, que era o caso de uma mãe que estava morando, né, vivendo na rua com o seu filho estava passando mal de fome, estava, né, ficando doente por fome, por não ter o que comer. E então a mãe entra em um supermercado e acaba furtando ali, acho que 2 pacotes de macarrão para dar o que comer para seu filho que estava passando mal de fome. Então perceba, o que ela queria com essa conduta, né? Que é criminosa, em tese, o que ela queria com essa conduta era salvar o filho dela de um perigo atual que ela não provocou e que ela não poderia de outro modo evitar. Poxa, tá desempregada, procurando emprego não consegue, não tem dinheiro para comprar um alimento para o seu filho. Então ela acabou ali naquele desespero, por um estado de necessidade, entrando no supermercado e furtando 2 pacotes de macarrão para dar o que comer para o seu filho que estava doente de fome, né? Para salvar ele daquele perigo atual, aquele perigo que estava acontecendo ali. Então, esse é o estado de necessidade. Por outro lado, nós temos a legítima defesa, está lá no artigo 25 do Código Penal, que é quem usa moderadamente os meios necessários para afastar uma agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, né? Que seria a legítima defesa de terceiro. Aqui, nós temos alguém sofrendo uma agressão atual ou iminente, injusta, uma agressão injusta, né, ilícita, que está acontecendo naquele momento ou que está pertinho de acontecer. Isso que significa iminente, né, que está pertinho de acontecer. Então, se alguém vem com um pedaço de pau na minha direção, correndo na minha direção, gritando, falando que vai me machucar, que vai me bater, que vai, sei lá, me matar, e vem correndo na minha direção, é um perigo iminente, que está perto de acontecer. Se eu faço alguma coisa para evitar que isso aconteça, por exemplo, sei lá, jogo pedras na pessoa para que ela caia e eu consiga fugir, enfim, e afastar aquele perigo de mim, isso é uma legítima defesa, desde que eu use os meios moderados, né, os meios necessários de forma moderada a repelir, a afastar aquele perigo, tá? Aquela agressão. Então, o objetivo da legítima defesa, pessoal, é afastar a agressão. O excesso daquela legítima defesa, como a gente bem sabe, também é punível, né? Se ao tentar afastar ali a agressão, eu vou além e mato a pessoa, eu posso ser punida por aquele excesso que levou à morte daquela pessoa que inicialmente estava me agredindo, tá? Mas a legítima defesa que vocês precisam saber nesse momento é que quando a pessoa usa moderadamente os meios necessários para repelir, para afastar aquela agressão que ela está sofrendo ou que está perto de sofrer, tá? Ok, depois a gente tem o estrito cumprimento de um dever legal, que está no artigo 23, inciso 3, que é quando a pessoa age em estrito cumprimento de um dever que a lei lhe atribui. Eu trouxe exemplos disso, ó. Cadê? Ah lá, exercício regular de um direito, ó. O caso da luta, né, que a gente tem ali lesões, né, a gente tem lesões, mas está exercendo dentro de um direito concedido, né? Claro que o esporte ali, a luta, ela tem suas regras, então dentro daquelas regras, tudo ok, estamos aí em exercício regular de um direito. Os chamados ofendículos, né, também estão aí dentro do exercício regular do direito, tá? Depois nós temos ainda, aqui dentro do exercício regular de direito, coloquei para vocês, o que a gente chama de defesa mecânica predisposta. Por exemplo, o caso aí da cerca elétrica. Eu posso ter cerca elétrica? Está dentro do exercício regular de direito? Sim, desde que eu tenha avisos de que ali tem uma cerca elétrica. Mesma coisa lá com o cão bravo, né? Desde que eu tenha avisos, tudo bem. Isso aí estaria dentro do exercício regular de direito. Aí até coloquei para vocês, ó. Se eu tenho aqui sem aviso nenhum, aí não eu poderia responder nesse caso gerasse um dano, uma lesão a alguém ali, tá? Vamos voltar aqui então. Então, olha só, estrito cumprimento de um dever legal, exercício... Ah, eu pulei, né? Eu falei do exercício regular de direito e deixei para lá o estrito cumprimento de um dever legal, mas temos aqui exemplos também, ó.
Ah lá, o exemplo do policial que lesiona um criminoso fugitivo, ou do policial que entra na casa de outra pessoa para realizar ali uma busca e apreensão da qual ele tem um mandato, né? A gente sabe que a invasão de domicílio é ilícita, é um crime, né? Tá lá no artigo 150, não me engano, do Código Penal. Mas se a polícia entra na casa de alguém com um mandado de busca e apreensão, ok, ela está dentro de um cumprimento de um dever legal. Está lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal, tá? E aí, olha só, voltando aqui, dentro do estado de necessidade, coloquei para vocês os requisitos do estado da necessidade, que são 4 requisitos, que é o quê? Perigo atual, ou seja, aquele perigo que está acontecendo naquele momento. Aqui dentro do estado de necessidade, como a lei falou apenas em perigo atual, tem uma parcela da doutrina que entende que perigo atual seria apenas aquele perigo que está acontecendo naquele momento. Já tem outra parcela da doutrina que entende que poderia abarcar ali o perigo iminente, tá? Depois nós temos a situação de perigo que não foi gerada voluntariamente pelo agente, ou seja, para se falar em estado de necessidade, aquele perigo não pode ter sido causado pelo agente, né? Não foi ele que causou aquele perigo, tá? Depois, terceiro requisito, ameaça a direito próprio ou alheio, a qualquer bem jurídico, tá? Então, por exemplo, no caso lá da mãe que entra no supermercado e furta 2 pacotes de macarrão para dar o que comer para seu filho que estava doente de fome, né? Ela está ali assegurando, né, protegendo um direito do seu filho que está sendo ameaçado, né? O direito de vida, de saúde do filho que está sendo ameaçado. Então, um direito à lei, tá? O que também é permitido no estado de necessidade. E por último, nós temos que não tem dever legal de enfrentar o perigo, tá? Porque, por exemplo, no caso de um bombeiro, né? Diante de um incêndio, né? Ele tem aquele dever legal de enfrentar aquele perigo. E aí, se ele tem esse dever, ele tem que enfrentar, não daria para alegar em um caso desses estados de necessidade, tá? Bom, requisitos para reconhecimento do estado de necessidade no caso concreto. Razoabilidade do sacrifício, ou seja, temos que ter uma proporcionalidade ali entre o bem que eu estou, o bem jurídico que está em perigo e o bem jurídico que eu estou afetando, né? Então, por exemplo, em caso ali de... Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Eu coloquei um exemplo, ó. Não posso matar para proteger um objeto, né? Então, eu tô ali numa situação que para proteger uma caixa, né, com pertences pessoais, eu acabo levando a óbito outra pessoa. Isso é desproporcional, não daria para alegar estado de necessidade, tá? Porque se o sacrifício ali daquele bem é exigível, haverá o crime. Só que, todavia, o juiz pode também reduzir a pena devido às circunstâncias do 24, parágrafo 2º do Código Penal. Então, por exemplo, é um objeto, sei lá, é um objeto que eu herdei da minha mãe, que só isso que me sobrou de lembrança dela. Então, naquele momento, eu só pensei em proteger aquele objeto, porque seria como estar perdendo, né, a única lembrança que eu tenho da minha mãe. Então, isso é algo, assim, que para a pessoa, né, é um emocional muito grande. A mesma coisa, por exemplo, em relação ao animal de estimação, um gato, um cachorro, né? Para a pessoa ali é um membro da família dela. Então, para ela é razoável na cabeça dela de que ela proteja aquele animal mais do que qualquer outra pessoa. Então, nesse caso, o juiz pode ali dar uma diminuição de pena lá do 24, parágrafo 2º do Código Penal, considerando as circunstâncias, o que aquele objeto significa para a pessoa, tá? Inevitabilidade da conduta. A lesão ao bem jurídico alheio deve ser meio inevitável para salvar o bem jurídico que está em perigo. Então, assim, o único meio de você salvar, igual, por exemplo, no caso da mãe, né? O único meio que ela tinha disponível naquele momento para sanar a fome do seu filho e evitar que algo pior acontecesse com ele devido à fome, era entrar no supermercado e furtar 2 pacotes de macarrão para que ele pudesse comer. Então, é essa inevitabilidade da conduta diante da situação ali do caso concreto. Por último, nós temos o conhecimento da situação justificante, ou seja, o agente, a pessoa ali, tem que saber que está agindo para salvar o bem jurídico seu ou de outrem. Esse é o elemento subjetivo aí que, né, dessa excludente de licitude. Então, no caso ali, a mãe, ela sabia que a razão dela estar entrando no supermercado, furtando 2 pacotes de macarrão, era para que pudesse salvar a vida ali do seu filho
da saúde ali do seu filho que estava ficando doente de fome, né? Em relação à legítima defesa, prevista lá no artigo 25 do Código Penal, nós temos aí os requisitos, né, que é existência da agressão, a agressão ser injusta, a agressão ser atual ou iminente, a atuação para proteger direito seu ou de outrem, né, que a gente pode falar na legítima defesa de terceiro. Hoje em dia, depois do pacote anticrimes, a gente tem ainda, né, uma situação específica, né, no caso da atuação policial, e temos aí ainda a utilização de meios necessários, moderação, né, o uso moderado dos meios necessários, e o elemento subjetivo, que é o que o ânimos defende, que é a intenção de se defender ou defender outra pessoa daquele perigo que está acontecendo ou que está na iminência de acontecer, tá? Aí eu fiz essa tabela aí, mas eu vou deixar lá no meu Instagram também para quem quiser ter acesso, tá? Que eu não vou ficar lendo aqui com vocês não, mas é a tabela do que é admitido e o que não é admitido para termos de legítima defesa. Então pode ser útil aí no estudo de vocês. Aquele tipo de esquema que eu falo para meus alunos, cola na parede e fica lendo todos os dias, né? Tá, isso daqui é um esquema, pessoal, quem quiser tirar print, que é sobre o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal, que trata do excesso da legítima defesa, tá? Que o excesso da legítima defesa será punível. Vai ser punível quando? Se for doloso, a gente vai responder dolosamente pelo resultado produzido. Então, por exemplo, ó, João desarma o seu agressor e mesmo assim depois o mata. Neste caso, vai responder por homicídio doloso, né? Teve dolo ali no homicídio, né? Na morte. Então, por exemplo, o João desarma ali o seu agressor e aí, na raiva, aproveita, quer se vingar e continua ali batendo nele ou atira nele após desarmá-lo para que possa matá-lo mesmo. Então, ele vai responder por esse excesso doloso. E o excesso culposo é o excesso que deriva da culpa. O agente vai responder por culpa quanto ao resultado produzido, né? Então, por exemplo, teve aquele caso, eu nem sei como que ficou esse caso, tá? Quem souber pode falar aí nos comentários. Daquela mãe, né, que pegou o marido estuprando a filha e aí pegou uma machadinha, deu várias machadinhas, o machado, deu várias machadadas na cabeça, lá na cabeça, no corpo do cara, sei quantos, mais de 100, e aí acabou, claro, levando o cara a óbito, né? E aí, nesse caso, dependendo da avaliação, a gente teria ali pode, né, ter ali um excesso culposo, né? Que deriva da culpa ali, e aí ela responderia apenas não responderia pelo homicídio de forma culposa, ou também, dependendo da avaliação, pode ser um excesso doloso ali, e aí responderia pelo homicídio doloso, né, pelo excesso. É claro que nesse caso a gente sabe, né, que se fosse para o tribunal do júri, dificilmente ia ser condenado devido a todas as circunstâncias, mas só para vocês entenderem esse excesso da legítima defesa que é punível, tá? Porque, como eu disse para vocês, né, a legítima defesa ela tem aí como elemento subjetivo o ânimo defende. Então, você está usando para se defender ou defender outra pessoa daquela agressão que está acontecendo naquele momento ou que está muito perto de acontecer, tá? Isso aqui está lá naquela tabela, então eu não vou falar aqui com vocês. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá no Instagram. Estado de necessidade versus legítima defesa. Eu fiz aqui esse esquema, né, para a gente ver as diferenças, ficar claras as diferenças entre estado de necessidade e legítima defesa. Pessoal, a gente está perpassando por aqui, é claro que não é uma análise robusta, né? Vocês precisam estudar esses temas caso tenham dificuldades, fazendo mesmo uma revisão, né? Porque não dá para só chegar aqui e jogar quais são as principais teses, enfim, então é melhor a gente trabalhar tudo isso dentro aí da estrutura da peça. Então, olha só, estado de necessidade, nós temos aqui conflito entre bens jurídicos, pode atingir bem jurídico de terceiro que seja inocente, né? Se você, igual, por exemplo, no caso ali, o supermercado, o bem do supermercado foi atingido, né? Para que a mãe pudesse ali agir em estado de necessidade e evitar que algo pior acontecesse com seu filho que estava passando fome. O supermercado tem alguma culpa ali naquela situação que a mãe passa ali com o filho? Não, né? A princípio, não. Seria um terceiro inocente, mas o bem daquele terceiro inocente pode ser atingido quando estamos dentro de um estado de necessidade, tá?
bem exposto a risco, né? No caso do exemplo, a saúde do filho ali da moça que estava em risco, e o perigo pode ser de conduta humana ou animal. Esse é o principal diferencial quando a gente fala de estado de necessidade e legítima defesa. Por quê? Em legítima defesa, a agressão tem que ser humana. Então, se eu estou passando na rua, um cachorro vem, me avança, me morde, me lesiona, né? Eu não posso falar em legítima defesa se eu vou e bato naquele animal para poder afastá-lo. Eu estaria atuando em estado de necessidade, não em legítima defesa. Por quê? O fato de eu estar andando na rua e um cachorro avançar em mim não é uma agressão humana, não é uma conduta humana ali, né? Foi uma agressão, um perigo causado por um animal, uma agressão de um animal. Agora, tenha atenção a isso, que pode ter pegadinha, tá? Se o enunciado fala, por exemplo, que eu tô lá passeando, andando na rua, né? E a fulana tá lá com o cachorro dela, e aí ela fala, cachorro, vai lá e ataca a Letícia. E o cachorro vem e me ataca com o comando da fulana, a fulana estaria ali, então, tendo uma conduta, e eu podia falar, nesse caso, de legítima defesa. Então, tenha atenção a isso, porque nesse caso, quando eu tenho um comando dado ao cachorro, e por causa desse comando, né, o cachorro me ataca, nesse caso, eu tenho uma conduta humana, uma agressão humana. O animal ali está sendo utilizado apenas como instrumento para aquela fulana praticasse o crime ali, praticasse a lesão contra mim. Então, tenham atenção a isso, tá? Mas, se a conduta não for humana, for uma conduta de um animal, pronto, a gente pode falar em estado de necessidade, mas em legítima defesa não, tá? Agora aqui, a legítima defesa, então, ela é uma conduta apenas contra o agressor, tá? Então, a gente não está falando de conduta contra patrimônio, no caso, por exemplo, da mãe que entrou no supermercado e furtou 2 pacotes de macarrão para alimentar o filho, a agressão daquela mãe foi direcionada contra o patrimônio do supermercado. Então, a gente está falando de estado de necessidade. Aqui na legítima defesa, a agressão, ela é direcionada contra o agressor e não ao patrimônio do agressor, por exemplo, tá? Repulsa contra um ataque, estou sendo atacada, agredida naquele momento, ou está perto de acontecer, então eu tenho uma repulsa contra aquele ataque, tá? Para me defender. A agressão tem que ser humana e o bem sofre uma agressão atual ou iminente, ou seja, uma agressão que está acontecendo naquele momento ou que está pertinho na iminência de acontecer. Tá? Pessoal, por último, nós temos o consentimento do ofendido aí, que também pode ser utilizado como causa excludente da ilicitude. Mas aqui a gente tem que ter uma atenção, tá? Primeiro que, como eu já mencionei lá atrás, o consentimento do ofendido trata-se de uma causa supralegal, tá? Que pode excluir a ilicitude. Por que é uma causa supralegal? Porque vocês não vão encontrar o consentimento do ofendido no Código Penal, não vão encontrar no Código de Processo Penal e nenhuma outra lei. Tá? É um entendimento doutrinário, jurisprudencial acerca disso. E aí, vamos lá, o consentimento do ofendido, ele pode excluir a tipicidade, como ele pode excluir a ilicitude, que é o que a gente está estudando aqui. Primeiro, vamos entender quando que o consentimento do ofendido vai excluir a tipicidade, quando ele vai excluir a ilicitude. O consentimento do ofendido vai excluir a tipicidade naquelas situações em que o dissenso, ou seja, que o não consentimento faz parte do tipo penal. Então, por exemplo, se vocês abrirem o artigo 150 do Código Penal, que trata do crime de violação de domicílio, fala lá, né, invadir o domicílio de uma pessoa. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, 150. Ah lá, ó. Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Ou seja, se eu entro na casa de alguém sem ser convidado, né, sem permissão, estarei incorrendo no crime de violação de domicílio. Agora, se eu vou na casa da fulana e a fulana me convida para entrar, eu entro, quer dizer, com o consentimento dela, não tem que se falar em violação do domicílio, né? O fato é atípico, porque o consentimento do ofendido nesse caso vai excluir a tipicidade. Por quê? Porque o tipo penal, o crime ali, o Código Penal, exige o não consentimento. E se eu tenho consentimento, excluo a tipicidade, tá? Outro exemplo para vocês entenderem, estupro, artigo 213, né? Praticar atos libidinosos contra a vontade da pessoa. É basicamente isso. Então, se eu mantenho relação sexual com alguém consentido, né, que a pessoa me deu consentimento para aquilo, tem consentimento de ambas as partes ali, não tem que se falar em crime, o fato é atípico. Então, sempre que o tipo penal
exigir o não consentimento e eu tiver o consentimento, não tem que falar em crime, o fato é atípico, tá? Então, nesses casos, o consentimento do ofendido vai funcionar como excludente da tipicidade. Ok, professor, entendi. E quando que o consentimento do ofendido vai funcionar como excludente de ilicitude, que é o que a gente está falando aqui agora? Vai ser naqueles crimes em que o dissenso, ou seja, que o não consentimento não faz parte do tipo penal, mas o bem jurídico é disponível e a vítima é maior de idade. O que é bem jurídico disponível? Aquele que eu posso dispor, como patrimônio, por exemplo. Então, pessoal, o consentimento do ofendido só pode funcionar como excludente de ilicitude quando o bem jurídico em questão for disponível, tá? E aí o consentimento da vítima vai excluir a ilicitude. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, né? Tá lá um casal de namorados na casa da moça, arrumando, ele tá ajudando, o namorado tá ajudando a moça lá a limpar o guarda-roupa, arrumar o guarda-roupa. E aí ele se depara com dois porta-retratos lá da moça, com o antigo namorado dela, com o ex-namorado dela, e ele fica bravo, fala, poxa, por que você ainda tem esses quadros seu com ele, não sei o que, me dá vontade de quebrar isso. E aí ela fala, pode quebrar. Quer quebrar, pode quebrar, eu não ligo. Não sei nem por que isso aí estava aí, não me importo, pode quebrar. Então, perceba, o que aqueles quadros são? É o patrimônio, são objetos pessoais da vítima, né? Faz parte do patrimônio da vítima. E se ela é maior de idade, está dando consentimento para que o então namorado danifique, quebre, destrua aqueles quadros, e ele faça isso, a gente não vai ter o que falar em crime de dano ali. Por quê? Porque trata-se de bens disponíveis e a vítima, né, deu o consentimento para que ele danificasse os seus objetos, seus bens. Então, ok, nesse caso, o consentimento do ofendido vai funcionar como uma causa supralegal de excludente de ilicitude. E o dano ali causado aos objetos dela não serão ilícitos, né? Será uma conduta lícita, já que houve consentimento da vítima, tá? Aí uma observação, não cabe consentimento do ofendido no caso de bens jurídicos indisponíveis como direito à vida, tá? Então se alguém vira para você e fala, eu quero morrer, toma essa arma que me mata e você vai e mata a pessoa, isso não vai ser motivo, né? Não vai ser causa para excluir a sua ilicitude, porque o bem, a vida, né? O direito à vida é um bem indisponível, então não tem como alegar consentimento do ofendido, tá? Porque só podemos alegar consentimento do ofendido para excluir a ilicitude se o bem jurídico em questão for disponível, como é o caso do patrimônio. Tá? O inciso 2 aí do 397 do CPP fala para gente que é a causa de absolvição sumária a existência manifesta de causas excludentes da culpabilidade, salvo inimputabilidade, tá? Por que salvo inimputabilidade, pessoal? Porque a inimputabilidade, ela leva a uma absolvição que a gente chama de absolvição imprópria. Por quê? O juiz, ele vai absolver, mas vai aplicar uma medida de segurança, né? Então, se você tem ali outras hipóteses de absolvição sumária, né, você vai alegar porque são bem mais favoráveis e vão livrar completamente ali o seu cliente, né, o réu no caso, tá? E aí coloquei para vocês ali algumas causas de excludente, algumas causas não, coloquei para vocês, né, como causa excludente da punibilidade, a falta de potencial excludente da ilicitude. E temos aí como exemplo o erro de proibição, que está no artigo 21 do Código Penal. Então, olha só, o que exclui a punibilidade? A falta de potencial consciência da ilicitude. E aí, como exemplo, nós temos o erro de proibição, que está previsto no artigo 21 do Código Penal, e como exemplo clássico aí, né, acredito que todo mundo ouviu isso do professor na sala de aula, é o caso lá do holandês, que vem para o Brasil, né? E aí chega aqui, vê uma praça com pessoas fumando maconha, enfim, e aí ele acha o quê? Pô, no meu país é permitido. Chega aqui, tem gente fumando, então quer dizer, é permitido também, né? E fuma, quando na verdade não é. Nesse caso, poderíamos alegar aí em favor dele o erro de proibição, que vai excluir a punibilidade, tá? Depois nós temos ainda a inexigibilidade de conduta diversa, tá? No artigo 20, eu coloquei 22 aqui, mas deixa eu confirmar. Bom, que também vai excluir aí, no caso, né, a punibilidade.
É isso mesmo, artigo 22, coação irresistível e obediência hierárquica. Então, olha só, coação irresistível, vamos falar dela primeiro, né? Coação moral irresistível. É o caso da mãe que trabalha ali num caixa de um supermercado, por exemplo, e aí chega, ela tá lá com a filha dela, chega um assaltante, aponta a arma para a cabeça da filha dela e fala: se não me der o dinheiro, eu atiro nela. Se não me der esse dinheiro que tá aí na caixa registradora, eu atiro nela. O que que a mãe vai fazer nesse caso? Obviamente, vai abrir ali e vai dar todo o dinheiro para o cara para salvar a filha dela, né? Porque ela está diante de uma coação moral irresistível, né? Porque, óbvio, qualquer pessoa nessa situação teria a mesma atitude, né? Vou salvar minha prole, vou salvar meu filho, né? Então, nesse caso, isso excluiria, né, é, a ilicitude, não, excluiria a punibilidade, tá? E aí, olha só, sobre essa inexigibilidade de conduta diversa, tem esse esqueminha aqui para ficar claro para vocês, dar uma revisada, que é quando a gente fala de coação irresistível aí do artigo 22, a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de coação. Nós temos a coação física e a coação moral, né? A coação física visa absoluta, que é quando a gente tem um emprego de violência física obrigando uma pessoa a praticar um crime. Aqui a gente não tem voluntariedade. Portanto, não tem nem o que se falar em crime aqui, porque não tem conduta, né? Se não tem voluntariedade, não tem conduta. É o caso, por exemplo, da pessoa que pega a sua mão e pressiona o seu dedo contra o gatilho da arma. A conduta ali não foi sua. É a sua mão que está sendo utilizada ali, mas a conduta foi da pessoa que pressionou o seu dedo ali no gatilho e fez com que o gatilho fosse acionado. Então, quer dizer, na coação física, a gente não tem nem mesmo que se falar em conduta e, portanto, não tem nem que se falar em crime aqui, tá? Então, não é caso de se falar em exclusão de licitude, na verdade, não tem nem conduta ali, não tem crime, o fato é atípico nesse caso. Já a coação moral, relativa, ela pode acontecer uma coação moral irresistível, que é o que vai aí, né, afastar a punibilidade, ou uma coação moral resistível, né? A coação moral irresistível é nesse exemplo que a gente viu, no caso ali da mãe, que está na situação em que o assaltante aponta a arma para a cabeça da filha dela, e aí ou ela entrega o dinheiro ali do mercado que ela trabalha, por exemplo, ou ela pode correr o risco ali de ter a sua filha morta, né, assassinada, e aí nesse caso a gente tem exclusão da punibilidade, tá? E de outro lado a gente tem a coação moral resistível, que nesse caso não vai afastar, não vai excluir a punibilidade, mas pode ser utilizada ali como uma causa de atenuante, que está lá no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. E a obediência hierárquica também pode afastar a punibilidade se for de uma ordem, né? O funcionário está obedecendo uma ordem não manifestamente ilegal, porque se for uma ordem manifestamente ilegal, não vai afastar a punibilidade, né? Porque você é obrigado a não aceitar ordens manifestamente ilegais. Então, se o seu chefe manda você ir no mercado e furtar alguma coisa, é uma ordem manifestamente ilegal, e aí, nesse caso, não poderia ser utilizado isso, né, para afastar a punibilidade. Agora, se o seu chefe te dá uma ordem que é ilegal, mas que está maquiada, não dá para você perceber que é algo ilegal, né, e você acaba praticando isso, aí, no caso, nós temos ali uma obediência que vai afastar a punibilidade, tá? Depois nós temos exclusão de tipicidade, né? Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. E aí coloquei como exemplo para vocês, ó, a súmula vinculante 24. Para quem não sabe, pessoal, súmula vinculante só se refere ao STF, tá? Por isso que a gente não fala súmula vinculante do STJ, do STF. Não, porque súmula vinculante é só do STF, tá bom? Então, olha só. A súmula vinculante 24 diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista lá no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, se não houve lançamento definitivo do tributo, não tem o que se falar no crime ali nos crimes, né, contra a ordem tributária, tá? Isso aí tá na súmula vinculante 24. Então, tenha atenção, se você estiver diante de uma dessas hipóteses, seja ali na sua
peça, ou até nas questões subjetivas, tem atenção a isso. Se tem referência ali de lançamento do tributo. Se não tem, você pode enfocar essa súmula vinculante aí, tá? Um fato atípico, né? Obviamente, aquele fato que não é crime, eu coloquei para vocês o exemplo do adultério, né? Que deixou de ser crime lá desde 2005, 2006. Então, nesse caso, a gente teria um fato atípico, né? E aí, levando à absolvição sumária. Coação física irresistível. A coação física irresistível, como eu acabei de mencionar para vocês, ela vai afastar não a ilicitude, não a punibilidade, mas sim a tipicidade. Porque na coação física irresistível, eu coloquei o exemplo para vocês aí da pessoa que pressiona o dedo da outra ali contra o gatilho, a gente não tem nem mesmo conduta, né? Se alguém pega minha mão, coloca ali numa arma e pressiona meu dedo contra o gatilho para acertar em outra pessoa, isso acontece, eu não tive conduta, não foi conduta minha mão que tá ali na arma, mas a conduta de apertar o gatilho nem foi minha. Então, nesse caso, o fato é atípico, porque se não tem conduta, né, não tem que se falar em crime, o fato é atípico, tá? O crime impossível, né, também vai afastar a tipicidade, está lá no artigo 17 do Código Penal, né, isso aqui eu falei com vocês, ó, é importante o artigo 17, fala pra gente o seguinte, ó, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Então, por exemplo, atirar numa pessoa que já está morta. Como que eu mato uma pessoa que já está morta? O crime é impossível, tá? E, por último, nós temos ainda aí o erro de tipo, né? O erro de tipo que vai afastar a tipicidade. Está lá previsto no artigo 20 do Código Penal, erro de tipo essencial. E aí a gente tem dois tipos, duas espécies de erro de tipo, né? Nós temos o erro de tipo vencível ou excusável e o erro de tipo invencível, né? Então, olha só, o erro de tipo vencível é aquele que, se eu tiver um pouquinho mais de atenção, eu consigo perceber o erro. Então, coloquei o exemplo para vocês. Ó. Paulo deixa o seu notebook na sala de aula e vai ao banheiro. Quando Paulo volta, ele pega o notebook da Maria acreditando ser o seu, pois era igual ao dele. Porém, o dela tinha um adesivo de carinha feliz que o dele não tinha. Então, quer dizer, no primeiro momento, o notebook é idêntico, ele pega e leva. Só que, se ele tivesse um pouco mais de atenção, ele ia perceber que aquele notebook que ele pegou tem um adesivo de carinha feliz que o dele não tem. Ou seja, tem uma diferença ali que, se ele tivesse dado um pouquinho mais de atenção, ele conseguiria perceber. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando a gente tem esse erro de tipo vencível, que se a pessoa tivesse um pouco mais de atenção, ela conseguiria vencer o erro, a gente vai afastar, né, o dolo, mas se o crime tiver previsão culposa, ele pode até responder por culpa, tá? Já o erro de tipo invencível, excusável, pessoal, significa perdoável. Então, o erro de tipo invencível é aquele que eu posso perdoar. Excusável, perdoável. Então, eu coloquei o exemplo, ó, Maria vai ao banheiro e deixa o notebook carregando a tomada da sala de aula. Quando ela volta, Maria pega o notebook de Joana achando que era o seu, porque a Joana tem um notebook idêntico, totalmente idêntico, e a Joana tirou ali o notebook da Maria e colocou o dela para carregar. Então, como que a Maria ia adivinhar isso? Né? Então, nesse caso, nós temos um erro de tipo invencível. Qualquer pessoa naquela mesma situação também erraria. Né? E aí, esse erro de tipo invencível é chamado também de excusável, perdoável. E nesse caso, eu vou excluir tanto a culpa quanto o dolo. Então, ela não vai responder por nada. Tá? Mesmo que tivesse previsão culposa, ela não responderia. E a gente tem aí ainda o princípio da insignificância, que é campeão, né? Quando a gente fala de excludente de tipicidade, né? Porque o princípio da insignificância, ele vai excluir ali a tipicidade material, então o fato vai ser atípico, né? E aí é o caso da pessoa, por exemplo, que furta ali um pacote de macarrão, aquele caso mesmo da mãe, né, que furtou 2 pacotes de macarrão para suprir ali a necessidade de alimentação do filho dela, a gente teria não apenas estado de necessidade, mas vocês também poderiam alegar o princípio da insignificância, né? Porque está dentro dos critérios que o STJ elencou, e depois eu coloquei aqui, não coloquei, mas depois vocês dão uma olhada, né? O STJ elencou 4 ali requisitos para se falar no princípio da insignificância, que muitas vezes, né, o aluno já vai ali ansioso em cima do que? Do valor do bem. E fala lá,
furtou um travesseiro. Aí a pessoa já acha, pô, travesseiro, né? Um barato, o valor baixo, então, assim, princípio tem significância, mas nem sempre. Porque, por exemplo, se a pessoa furtou um travesseiro à noite, enquanto todos estavam dormindo, entrou na casa de alguém, furtou aquele travesseiro, não teria como alegar um princípio da insignificância ali, né, diante do contexto. Então, não se atentem apenas ao valor do bem quando a gente fala de princípio da insignificância, tá? E depois nós temos ainda, né, como hipótese aí de absolvição sumária, a extinção da punibilidade, que é a quarta e última hipótese, que é a extinção da punibilidade, tá? A extinção da punibilidade está prevista lá no artigo 107 do Código Penal, mas não só lá, tá? A gente tem causas aí na legislação especial, né, ou no próprio Código Penal, tá? Mas principalmente no artigo 107 a gente tem várias causas, né, que é o quê? Pela morte, prescrição, decadência, principalmente prescrição e decadência caem muito, né, que são situações que extinguem a punibilidade e aí a absolvição sumária, tá? Mas nós temos outros exemplos que não estão no artigo 100, outras hipóteses que não estão no artigo 107, como é o caso do ressarcimento do dano no peculato culposo, né? O parágrafo 3º fala o seguinte, ó: no caso do parágrafo anterior, ou seja, no caso de peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença recorrível. Então, antes de transitar em julgado, o funcionário público vai lá e ressarce o dano, extingue a punibilidade. Então, extinção de punibilidade pelo ressarcimento do dano no peculato culposo, tá? A gente tem também ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia, no caso de crime de emissão de cheque sem fundo, ó, tá lá, ó. Tá lá não coloquei aqui para vocês, mas se a pessoa ressarce ali, emitiu um cheque sem fundo, mas antes que o cheque sem fundo fosse depositado, a pessoa vai lá e paga aquele cheque sem fundo, então, nesse caso, a gente exclui ali a punibilidade, tá? Porque tá aí como hipótese de exclusão da punibilidade, tá? Mas eu tenho por mim que essa aula já está ficando longa, né? Então, o que eu vou fazer para a gente não ter uma aula muito extensa? Vou parar por aqui, aí no próximo vídeo, a gente entra com a estrutura e a análise da peça de resposta à acusação em si, tá? Então, vamos ficar por aqui. Já que, ó, enquanto vocês aguardam o próximo vídeo, né? Quem quiser aí, tá aí o meu Instagram, @landinletícia, que tem bastante conteúdo lá para vocês também, uma interação, né, mais rápida pelos stories. E tem aqui também na descrição do vídeo os links para os meus cursos, tá? Temos cursos aí com aula ao vivo, que estão com as inscrições abertas. Tem também curso com aula gravada. Então, um beijo e até o próximo vídeo.